A polícia de Birigui indiciou os 2 irmãos suspeitos de matar um eletricista na frente do filho dele de 3 anos. Um caso chocante, a gente mostrou aqui, né? São imagens muito fortes. Ô Muriel, tá aberto o sinal para você, boa noite. Conta pra gente as novidades, as atualizações desse caso. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no SP Record. É isso mesmo. Esses 2 irmãos agora serão indiciados por homicídio qualificado. Na época, né, a gente até acompanhou esse caso, que foi em Birigui no final do mês passado, né? Victor Henrique Pellicer, de 31 anos, andava com um filho de apenas 3 anos na rua, quando 2 jovens chegaram numa moto, um deles desceu e atirou várias vezes na frente do próprio filho e matou o Victor, no caso, que morreu na frente do próprio filho e logo depois fugiram. Logo quando aconteceu o caso, a polícia já começou um trabalho de investigação e identificou 2 rapazes que seriam suspeitos até então pelo crime. São 2 irmãos que trabalham e são filhos de um dono de uma mercearia. No caso, um desses irmãos teve uma briga com o Victor, na época por conta de uma caçamba, de lixo que era descartado numa caçamba, e aí Victor tinha desferido um soco, dado um soco em um desses irmãos. Então eles decidiram, a família do caso do irmão que foi agredido, iniciar um processo judicial por indenização moral contra Victor. Mas como esse processo não correu, eles decidiram então, segundo a polícia, matar Victor, nesse caso, na frente do próprio filho, como a gente falou. Eles foram presos em flagrante, porque não deu tempo de 24 horas, e até então ainda era muito um trabalho de suspeita, né? Ainda de entender o que seria feito, a motivação, se esses 2 jovens realmente teriam cometido o crime contra o Victor. E aí foi feito esse trabalho. A delegacia de Birigui começou a apurar, fez a apreensão da moto e fez a apreensão também de celulares. Por que de celulares? Nesses aparelhos que foram verificados, começaram a verificar algumas mensagens de ameaças por parte dos irmãos contra Victor. E a família também já tinha relatado isso, que eles já tinham vivido um momento aí de ameaças. E uma dessas ameaças bem enfáticas. Nós conversamos com o delegado Eduardo Lima, lá de Birigui, que contou sobre essas ameaças por mensagens. Vamos ouvir o que ele falou. Nós representamos tanto pelo acesso aos aparelhos celulares que já haviam sido apreendidos, como também por uma ordem de busca e apreensão em alguns endereços relacionados aos irmãos, onde foi apreendido, por exemplo, um DVR, gravação de câmeras de segurança, de uma das residências relacionadas a eles. Todo esse material está sendo processado pelo setor de investigações, que já obteve algumas imagens de interesse policial, as quais serão futuramente remetidas ao fórum para instrução da fase processual. Não posso detalhar o que foi reunido, mas há até mesmo gravações onde eles aparecem ameaçando outros vizinhos, declarando palavras contra a vítima, como, por exemplo, que ainda vamos resolver isso na bala, que para o Victor Henrique o bom seria o cemitério, bem como eles demonstravam nesses vídeos que foram reunidos pela investigação o claro descontentamento com a decisão judicial no processo criminal que investigava que o Victor teria machucado um dos irmãos com uma lesão grave, machucou o maxilar dele. Então eles estavam descontentes com o andamento do processo. Vale dizer que o processo não havia sido encerrado, tinha audiência para realizar com a oitiva de outras partes, mas, no entanto, eles verificaram como algumas testemunhas não foram favoráveis à versão deles dos fatos, eles estavam muito incomodados com isso. Todos os elementos probatórios reunidos desde o momento do fato não geraram dúvidas na polícia de que os autores do crime eram os irmãos Lucas e Luan. Bom, como o delegado então falou, né, apesar da arma ainda não ter sido localizada, essas mensagens por celulares fez com que a polícia tivesse certeza então que os principais suspeitos e agora então acusados do crime são os irmãos. A polícia encerra o inquérito e indicia os 2 então por homicídio
qualificado. Fica agora a cargo da Justiça a fazer ou não a denúncia, no caso do Ministério Público, a realizar a denúncia ou não desses dois jovens. É claro que o delegado também já falou, se caso tiver algum andamento ou algo maior das investigações, pode ser que seja alterado, mas até agora fica a questão dos dois jovens sendo indiciados por homicídio qualificado. Ô Muriel, eu queria agradecer e já adiantar aqui, já vou fazer uma prévia aqui. Daqui a pouco o Muriel vai voltar. Ele estava na DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. A gente está com uma história em andamento aqui, mas só para você ter uma ideia do que ele vai trazer aqui, um sujeito nojento alugava casas. Em uma dessas casas aí, ele colocou várias câmeras e vinha monitorando as inquilinas. Aí você imagina a barbaridade. Ele está preso agora, foi levado para lá agora há pouquinho. A gente está acompanhando.